Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e muito aguardado, que é a Tets's Clothmith 1.0 da MST, cópia da versão da Tets's 1.0 Revival da Bandai. E nesse vídeo aqui vou fazer o comparativo com a versão da Bandai, tá? Bom, mas não é uma cópia direta, tá? Ela tem diferença na armadura que eu vou mostrar para vocês aí, beleza? Bom, essa figura aqui veio um pouquinho polêmica, né? Porque a MST tinha errado a ombreira esquerda, né? Mas agora já consertaram e essa versão aqui já é a versão corrigida. E a gente vai ver, antes de comprar, você tem que ver com o teu vendedor se está com a versão corrigida, tá? Vamos verificar aqui, beleza? Fazer um box, a caixa par, não tem nem o que dizer. Caixinha feinha da MST. E tá aqui, tá? Será que isso aqui tá melhor que a Tets's da CC Models? Cara, nada vai ser pior que aquilo, né? Mas vamos ver, aqui ó, tá aqui a ombreira corrigida, ela tá vindo num saquinho separado, tá? Tem a versão aqui do cabelo cinza, tá? Essa versão aqui é uma versão que fica legal naquela versão 15º aniversário, tá? Que é aquela azul, mas tá vindo aqui na Tets's Anime também, tá? Pra mim é inútil, mas vem. A versão loura, óbvio. O corpo aqui, isso é que eu estava mais ansioso para ver, porque é a primeira vez que a MST faz um corpo feminino. E vamos ver a qualidade disso aqui, tá? Aqui algumas peças em plástico, rostinhos aqui, tá? Tem um rosto sombreado aqui, vamos ver. As mãozinhas, o peito extra, para trocar, para botar a armadura, né? E aqui a armadura, ó, a coloração tá bonita, cara. Vou tirar aqui do blister pra gente ver de pertinho como é que tá esse item. E tá aí, galera, vamos ver de pertinho. Começar aqui com a armadura, tá? Falar um pouquinho da armadura. Bom, dessa vez eu sinto um pezinho legal, tá? É a mesma qualidade dos itens da MST, né? Eu digo isso porque aquela Tets's da CC Models parecia lata de refrigerante. Esse aqui não, peso normal, é o metal normal que a MST usa, tá? E comparar aqui com a tonalidade da armadura da Bandai, ela vai um pouquinho mais pro vinho, né? A Bandai vai indo mais por vermelho, tá? Então tem essa diferença aí pequena. Aí temos aqui a ombreira corrigida e aí vem a ombreira errada também, tá? Essa aqui é a ombreira errada. E essa aqui é a ombreira corrigida. Engraçado, tá com pino diferente. Fizeram com preta corrigida e a normal tá com pino roxo. Enfim, vamos ver os pinos aqui, se estão bons. Ó, pino espetacular. Material normal, que a MST já usa, tá? Não é aquele que esfarela todo. Né? O da CC Models, todos eles quebraram, né? Esse aqui não. Material normal, ó. Se mexe bem, aí, se mexe bem e não está quebrando. É o plástico normal que a MST usa. O grande diferencial aqui, que está muito melhor, mas né, eu entendo essa diferença, eu não vou criticar a Bandai, que é essa perna aqui, galera. Ela está inteiriça. Isso aqui é espetacular. Porque, cara, pensa numa trabalheira que dá colocar isso aqui na Bandai. Porque ela divide em 3 partes, ó. Aqui, tá vendo? E aqui. E aí, isso aqui, até posear a figura, fica saindo toda hora, galera. Mas, como eu disse, eu não vou criticar a Bandai pelo fato de realmente tem que ser dividido em 3 partes para poder montar o object. E como da MST não vai montar o object, ela vem inteiriça, tá? O que já avisa para vocês, já coloca aqui a afirmação que não monta object, tá? Se você quiser comprar para duplicar, você usa a armadura da MST no boneco, tá? E pega a armadura da Bandai e coloca no object, tá? Porque por conta disso não vai conseguir montar, beleza? Os adornos aqui da peça de metal estão muito bons, espetacular. Mas eu achei o adorno da peças em plástico, deixa eu pegar esse aqui que dá para ver melhor.
eu achei o adorno das peças em plástico bem superficiais. Me lembrou até o Iora CS Models. Aí, ó. Bem superficiais, né? Quase não dá para ver os detalhes. Além das famosas rebarbas que a MST tem. Tá? Deixou as rebarbas. Vem na árvore, né? Aí quando destaca, fica essa rebarba aqui. Beleza? Mas nas partes de metal, deixa eu ver aqui o cinto. Ah, o cinto até que tá com um adorno bom. O cinto tá com um adorno bom. Acho que é só mais na parte ali do bíceps, tá? De resto, tá muito bom. Vem 3 pares de mãos. Mãos fechadas, mãos abertas e mãos relaxadas. A qualidade da mão tá boa. Tá muito boa, na verdade. Vem os cabelos para usar com o elmo. E aí vamos ver as faces. A faces é cópia da versão Revival 1.0 da Bandai, tá? É bem parecido, né? O molde é praticamente a mesma coisa. Temos alguns problemas de qualidade aqui de pintura. A boca está um pouquinho errada. Nada vai ter uma qualidade tão boa como a da Bandai, né? Mas a MST está chegando perto aqui, tá? Realmente é bem parecido. A expressão de ataque. A boca sempre vai ser melhor da Bandai, mas o molde está bem parecido. A MST está com uma face a mais que essa sombria aqui, tá? E aqui a Red Sculpt. Tá, olha, tá muito bonitinha, cara. A qualidade aqui da face, olha lá, da face neutra tá bem parecida também. Beleza? A qualidade do cabelo, deixa eu pegar o cabelo aqui da Bandai. Óbvio que a Bandai sempre vai ter uma qualidade de cabelo bem melhor, tá? Mas o da MST não passa vergonha, tá com uma qualidade boa. As rebarbas são bem poucas, tá? Atente-se que, deixa eu até tirar aqui, ó. Essa pecinha, esse T aqui vem separado no saquinho, você tem que colocar o T aqui e encaixar ali, tá? Ali, ó. Beleza? E aí vamos ver esse corpo aqui, tá? Que é o que eu tava curioso para ver. E olha como é que tá bonitinho aqui em mãos, galera. Olha que espetacular. Eu vou fazer uma comparação, vou até tirar a cabeça dela aqui, eu quero mostrar um negócio para vocês. Vamos fazer aqui a comparação com o da Bandai, tá? Esse aqui também é uma tete de sereia, tá? Que eu tenho um corpo dela separado aí, que eu uso para custom. A gente vê aqui que é a mesma coisa, mesmo tamanho, mesmo tudo, é uma cópia exata da versão 1.0 da Bandai. Só que essa aqui é a tete de sereia primeira versão, tá? O que não tem diferença nenhuma da versão Revival, beleza? Uma coisa que eu percebi é que, olha, a coloração da tete de sereia primeira versão é mais parecida com a cor da MST. Olha aí. Olha que legal, cara. Então a cor da armadura da MST deve parecer mais com a primeira versão da Bandai. Enfim, o corpo é a mesma coisa, tá? Ó, mesma altura, mesma articulação, mesmo tudo. Óbvio que a coloração aqui da MST tá mais branquinha pelo fato de ser novo, né? Esse aqui já tem um bom tempo comigo, então vai ficando amarelado. Mas você vê aí que a cópia tá perfeita, é uma cópia exata da versão do corpo da Bandai, e é isso que a gente queria, né? Porque abre portas para agora Amazonas de prata, né? Então é a primeira vez que a MST copia esse corpo feminino aqui. Eu achei a cópia exata. A única diferença que eu achei, tá, é aqui no pescoço, que ao levantar aparece esse gap que na Bandai não tem. Beleza? E eu achei esse pino muito grande. Olha isso, galera. O tamanho do pescoço é igual, só que o pino tá muito maior. Muito maior, galera. Olha isso. Não parece tanto, mas ficou pescoçudinho assim por causa do pino. Mas o corpo é uma cópia perfeita. E vamos ver as articulações, né? Vamos ver se o corpo presta. Cara, tá muito rígido. As articulações são a mesma, que a gente já conhece e tudo mais. E tá tudo muito rígido. O corpo tá com uma qualidade muito boa, bem parecida. É menos brilhoso, tá? A gente vê que o material da Bandai é melhor, sim, óbvio. Mas esse material aqui tá muito bom, cara. Tem uma rebarba aqui, ó, tipo quebradinha aqui na parte interna da coxa. Acho que não aparece muito. O que eu percebi que a articulação, ó, do ombro aqui tá bem rígida, mas tá se mexendo direitinho.
A desse braço aqui tá muito mais rígida. Ó. Rapaz, tô com medo até de quebrar. Foi? Girou. Rapaz, deu uma agonia aqui, né? Medo de quebrar. Mas, cara, isso aqui tá espetacular. Cadê? A mãozinha até caiu, né? Anos-luz de qualidade daquela CC Mods, galera. Finalmente a gente tem uma TET de sereia aqui com pelo menos com corpo maneiro, né? Se a armadura não prestar, a gente já tem um corpo feminino piratinha barato, né? Isso aqui eu já gostei. Óbvio, né? Não necessariamente a tua pode vir com esse problema aqui que está muito rígido o ombro. Pode vir melhor que o meu. Ou pode vir pior, com as articulações molenga, né? Isso acontece em itens paralelos. Bom, visto o corpo aqui, visto que tá tudo legal, vamos fazer a montagem, né? E aí a gente vai ver se a armadura tá boa. Beleza? Então, vamos lá para a montagem. Uma curiosidade, né, já começando aqui, é que, por exemplo, tem itens que não tem marcação de R, como eu tenho que explicar aqui porque não tem manual, né? Tem alguns itens que não tem marcação de L e R, tá? Mas tem a marcação de 1 e 2. 1 vai ser sempre à direita, tá? Então, se você vê uma peça com um risco e outra peça com 2 riscos, a com um risco é na direita, na perna direita. Beleza? Vamos continuar. Nossa, galera, e aí? Olha isso, mano. Ó, montagem tranquila. Eu só não digo que foi 100%, porque eu acho que isso aqui tá saindo com uma certa facilidade. Esse protetor de mão aqui, aí saiu algumas vezes na montagem, tá? Cara, eu acho que só, mano. Vocês viram que eu troquei o peito, né? Tive que trocar o peito para poder completar a montagem. Cara, isso aqui tá lindo, mano. Vamos concluir aqui a montagem. Olha aí, ó, ficou um pouquinho pescoçudinha assim, tá? Vai ter que arranjar esse pino melhor, cara. Pô, MST deu mole, não sei que diabo de pino é esse. Você gosta de fazer os pinos grandes, mas mesmo assim ficou bonitinha, cara. Ela, poxa, mano. Fiquei animado pela Marinha, hein? E pela China. Vamos agora concluir a montagem. O elmo não tem encaixe na cabeça não, ó. Tem um encaixe aqui, mas o elmo não tem não. Vamos ver se fica direitinho. Se tem um bom encaixe. Ah, fica, pô. Tá bem encaixado. E vamos lá. E voa lá. Tu é doido, bicho. Olha isso, galera. Me animou muito. Cara, eu nem preciso dela. Eu tô animado porque a MST acertou, conseguiu acertar. E aí, mano, acho que eu preciso, né, que a Marinha China, pô, mano, eu já tô vendo elas vindo aí já. E se manter a qualidade, dá pra melhorar um pouquinho, tá? Questão do pino do pescoço só. Mas, melhorando isso, cara, putz, mano, vai vir uma Marinha e eu tô, eu tô falando, fazendo review aqui da Tetris, mas eu tô mais animado pros próximos lançamentos, né? Tomara que eles façam, cara, porque eles acertaram aqui. Tá linda demais, mano. Só o pescocinho que ficou maior. Ela ficou até, ó, ela ficou até mais alta que a da Bandai por causa do pescoço. Mas olha isso, galera. Ó, o encaixe aqui do elmo na franjinha ficou melhor, hein? Da Bandai, hein? Mas eu acho que é por conta da
do próprio desenho daqui é mais grosseiro, né? Dos Piratinha, os cabelos são mais grosseiros, né? Mas mesmo assim ficou muito lindinha, cara. Eu vou fazer um comparativo melhor, tá? Galera, ó, nada cai. Só essa parte aqui. Tem que firmar. Vamos ver. Firma aí, ó. Firmou. Firmou. Nada cai. Nossa, mas a qualidade tá legal. Pelo menos aqui na minha peça, né? Tem detalhezinho de pintura. Isso aqui eu não sei se foi eu que fiz, cara. Sem querer na hora da montagem. Não lembro, não vi. Mas, no geral, a pintura tá boa. Tem um negocinho ré aqui. Ó, o ombro articulando direitinho, sem medo de quebrar. Ó, o outro aqui, ó. Pô, mano, tudo muito bom, cara. Gostei, galera. Bom, vamos pro take de pose agora, tá? E depois do take de pose a gente vai para o comparativo e as considerações finais. Vamos lá. Cilada de coral! E tá aí, galera, vamos pro comparativo aqui com a Tactics 1.0 da MST com a 1.0 Revival da Bandai. Primeira coisa que a gente vê aqui de diferente é a coloração, que a Tactics da MST está indo mais para um vinho. Porém, eu pesquisei aqui e realmente essa cor parece mais com a primeira versão da Tactics 1.0 da própria Bandai. Ela tem mesmo essa diferença de coloração entre a primeira versão e a Revival. Então, essa daqui parece mais com a primeira versão da Bandai. Referente ao anime, o anime ela tem a parte ali clara, né, ela é muito avermelhada e aí tem algumas sombras azuladas, indicando que realmente a coloração da armadura da Tactics é um vermelho indo mais para o vinho. Tá? De qualquer forma, eu achei mais correto aqui da Bandai Revival, tá? Mas a versão da MST não tá ruim de forma alguma. O amarelo da Bandai na cor do cabelo ali é mais claro, né, mais vivo, tá? E óbvio, as mechas ali, principalmente na franja. Na franja é mais modelado, né? Acaba ficando mais bonito. E uma diferença aí que vocês estão vendo é que a Tactics da MST está muito mais alta, né? Isso é por 2 pontos, né? Já que o corpo é extremamente igual, por que ela está mais alta, né? O pino da cabeça está deixando ela muito mais alta, né? E se você for comparar no ombro ali, até que o ombro está um pouquinho mais alto também, mas isso é por conta do pino do pé, tá? Que o pino é maior. Eu acho que por conta mais desse design aqui novo da canela, acredito que o pino foi feito um pouquinho maior, tá? Mas, né, a gente sabe que o corpo tem exatamente o mesmo tamanho. Só que por conta desses 2 pinos aqui, ela tem essa aparência que tá... Não, aparência não, né? Ela tá maior, de fato. As principais diferenças são essas. O resto, né, a gente sabe que a qualidade da Bandai sempre vai ser melhor. Porém, a montagem da Tactics MST tá tão boa quanto. Eu acho que dá para até se estressar menos, né? Por conta da canela que é inteiriça. Eu acho que é a grande vantagem da peça. Porém, eu não coloco culpa na Bandai, porque realmente ela tem que ser dividida para poder montar o object, mas na hora de montar ele é chatinho, fica saindo, enfim. Por conta desses pontos aí, né, eu acho que mais o ponto do cabelo e do pino do pescoço que deixou a Tactics da MST pescoçuda, eu acho que a Bandai leva mais vantagem aí sobre beleza da figure, tá bom? Deixar de pertinho para vocês verem a diferença, tá? A Bandai, óbvio, que é muito mais bonita,
na questão de acabamento ali da face, mas o da MST não passa vergonha, de forma alguma. Representa bem. Até porque, galera, pô, essa TET da MST tá absurdo de barata. Então, é o quê? 1/3 do valor, né? Então, para quem não tem dinheiro, mano, tá representando bem, hein? Beleza? Agora vamos para as considerações finais da TET MST. E vamos focar nela aqui, galera. Bom, 2 pontos que eu tenho que até dar uma dica para vocês, caso a sua venha assim também. O meu pino veio ao contrário, tá? Do pescoço. Ou seja, ele estava encaixado no pescoço, mas quando eu tentava encaixar aquele pino da cabeça, não encaixava de forma alguma, porque, né, a bolinha era maior que a outra, né? A bolinha, então, maior você encaixa no pescoço e a menor no pino da cabeça. Eu tive que fazer essa troca aí, tá? Porque estava encaixado ao contrário. Se o teu vier assim você não conseguir encaixar, saiba que é só trocar o lado. Beleza? Outro ponto acabei não mostrando o cabelo cinza porque estava aqui do lado e aí eu não consegui mostrar para vocês, né? Mas eu mostro aqui agora, já que é a mesma coisa da versão loura, tá? Tem a mesma qualidade e tudo mais. E tá aí, veio isso, né? Mas na hora de mostrar ali as peças, acabei não mostrando, evidenciando isso aqui, tá? E vamos lá, galera. Feedback aí do take de pose. Mano, excelente. Não caiu uma vez. É fácil de posear. Fácil entre termos, né? Porque é um corpo feminino. O pezinho é menor. Mas, né? Eu não tive tanta dificuldade, não. Tá? Deu para posear tranquilamente. Só senti dificuldade de mexer mesmo nas articulações do ombro. Tá bem difícil. Tá bem rígido. Tá? Mas melhor rígido do que molenga. A montagem é excelente. Acabou que a mão ali não ficou, né, o protetor de punho acabou que não ficou saindo muito não, então não vou nem reclamar disso. A pintura veio excelente, só nessa ombreira aqui que foi corrigida, tá com um negocinho meio rei doido aqui, tá? O detalhezinho aqui do site foi o que fiz, sem querer, né, eu fui encaixar ali o peitoral, encaixei por cima, né, aí fez esse risco aí, é para você encaixar por baixo, né, então acabei fazendo esse detalhe aí. Dei mole. Mas no resto a pintura tá excelente, tá? Bom, o design, galera. O design fizeram um upgrade consertando aqui a canela, né? O ponto negativo é que os adornos do bíceps estão muito superficiais, tá? É o único ponto aí do design que peca, de resto tá muito bom. Ponto negativo, galera, que eu já reclamei aqui, né? Pino do pescoço, rebarbas muito aparentes e o ombro muito difícil de mexer, tá? Esses são os 3 pontos aí que deixa a figura a desejar, tá? Eu acho que o molde de cabelo, mano, ninguém vai conseguir fazer tão fino igual a Bandai, então isso é coisa já de marca paralela. Eu vou dar uma nota 8 para essa figura aqui, tá? Tirar ponto realmente desse pino ridículo da cabeça aí, das rebarbas e da qualidade ali da articulação do ombro, beleza? Que eu não gostei muito não, era para vir melhor. Sobre o pino da cabeça, galera, não dá. Eu tentei fazer a troca aí com 1.0 da Bandai e não consegui. As bolinhas dos pinos são bem maiores no da MST. Então não consegui fazer essa troca, tá? Então, cara, não sei o que fazer para poder diminuir. Será que cortar o meio, tirar um pedaço e colar com Super Bond para poder, né, encaixar de novo? Cara, não sei. Como eu tenho um da Bandai, é uma coisa que eu não vou me preocupar agora. Eu acho que é o pior ponto aí da figura, tá? Galera, nota 8, recomendo demais, me deixou super animado pro que a MST pode fazer aí com a Marinha de Águia e a China de Cobra. Eu acho que se vir a partir daqui, dá para melhorar, mas a partir daqui, pelo preço que eles estão cobrando, eu acho que vai ficar muito satisfatório, tá? A MST tem seus defeitos, mas é ela que vai acabar nos salvando aí de ter uma Marinha de Águia que é tão difícil de arranjar na versão Bandai, né? E quando arruma, o preço é inacreditável. Bom, fica aí o review, galera. Faz o seguinte, você comprou essa Tétis aqui, como veio? Né? Já que é um corpo feminino, gostaria de ver mais opiniões aí de vocês, para ter mais feedback aí no comentário. A galera vê o review aqui e vai lá nos comentários ver o recebido da galera, para ver se a qualidade está tão boa, ou melhor, ou pior, que esse aqui do review, tá?
Mas pela minha peça aqui, eu indico demais, tá? Até por conta do preço. Então é isso, galera. Não se esqueça de comentar, deixar o like, se inscrever. Todos os lançamentos de Cloth estão presentes aqui no canal, então se inscreve para você não estar perdendo nenhum lançamento, tá? Então é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!